de Papo em Papo, temporada especial com a Japi, com 2 convidadas queridas. Queridas, Ju. Super como é que a gente amigas, apresenta? irmãs. Como que a gente apresenta? Eu não sei, porque eu sou mais fã do que amiga, então eu não sei, né? A Gabi Pilege e a Luba Keski, paisagistas da nossa família verde. Sim, da mesma família. E estão aí no mercado há bastante tempo, com muita experiência já. E tem muito para trazer para gente. Então, bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, obrigadíssimo. Um prazer sentar na mesa com vocês, pra gente bater papo. A ideia desse podcast, na verdade, quando a gente pensou em fazer o de Papo em Papo, né, Ju, lá atrás, a gente falava assim, tem que ser igual quando a gente tá junto sem a câmera, entendeu? Tem que ser uma conversa gostosa. E se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem, assim, reunir e conversar. E a história veio porque a Cris teve uma ideia, acho que foi numa VT, né, que viu uma conversa nossa de paisagistas, assim, olhou e falou assim, gente, é tão rica essa conversa e vocês estão tão à vontade que a gente tem que levar isso para todo mundo, né? E aí, né, não foi isso? Aí ela falou, vamos fazer um podcast, ou vamos gravar uns vídeos para levar esse clima gostoso que Tem que ter essa coisa do clima, de não ser rígido, porque acho que é o que a gente é. A gente nem consegue. Assim surgiu de Papo em Papo, com conteúdos técnicos, que a gente quer trazer muita coisa, muita informação, mas que a gente quer que seja essa coisa de à vontade, assim, de conversa entre amigos. Quando a gente tá junto, é quase que uma completa a outra. A gente tava falando disso antes de começar. Você começa a falar, você sabe que é uma necessidade tua, já passei por isso. Aí começa aquela... Aí a troca, por isso que a Cris quer filmar, né? Cris. Não, se eu filmar, eu tinha vontade de filmar, andar com esse grupo e outros também, na trilha, e aí, de repente, eu me encontro uma planta que ninguém... Meu Deus! Sei lá, que tinha, talvez... Nunca viu. Para tudo. Não, assim, eu vou imitar, é assim, ó, tá todo mundo na trilha, assim, mais ou menos em silêncio, dentro do possível, conversando baixinho. Não, em silêncio, de repente, vai. Em silêncio, porque a Ju mandou a gente entrar em silêncio. Ninguém abre a boca. Para na natureza, fala pouco. Ela avisa antes de começar, ela fala assim, ó, silêncio, todo mundo, vamos entrar sentindo a natureza, pensando no nosso propósito de vida e não sei o quê. Aí todo mundo querendo explodir, né? Aí de repente você escuta assim, ó, pelo amor de Deus! Você vai ver que acho que alguém foi picado, que aconteceu alguma coisa. Tem 5 paradas em cima de uma planta, assim, uma folha rugosa. Meu Deus, é peluda? Não, é dura, é o quê? O que é isso? Aí começa a chamar os... Chama o fulano, como é que chama? Quem que é essa que eu não conheço? Aí eles falam assim, não, então, a gente não sabe, não identificamos, ainda não tem nome, ou identificamos, mas ainda não nomeamos, né? Isso aqui no paisagismo! Eu tenho um projeto pra... Muito bom. Chama o produtor, que eu preciso dessa planta. Não, essas visitas técnicas realmente são E aí incríveis, são lugares de inspiração, né, pra gente trabalhar. Eu falo gente aqui, né, porque eu tô entrevistando vocês aqui, mas enfim. Claro, Tá super paisagista. A gente acaba levando isso pra vida, né, do cotidiano dos nossos projetos e tudo, né, e a ideia é saber, assim, né, de vocês, né, como que vocês aproveitam isso. Porque a gente, quando a gente está lá, a gente imagina, a gente sonha mesmo com os nossos projetos e com o que a gente vai realizar para os clientes, né? Então, como que vocês conseguem levar isso pro dia a dia de vocês? De criação, toda né? vez, Lu, vê se você concorda comigo. Toda vez que a gente vai para uma VT, a gente teve recentemente algumas reuniões de projeto e de clientes novos que acabaram de entrar. E que você tá com aquilo fresco na cabeça, é como se você tivesse ativado um botão da criatividade e que você tá pensando naqueles projetos naquele momento. A hora que você vai para uma VT, às vezes a gente se olha e fala, pronto, Silvia, agora mesmo, né? Silvia. Todas. E se não for, a conversa já tudo bem, é uma coisa do campo rupestre que não vai dar para ter aqui, não sei o quê, mas você traduz. O que a gente consegue encontrar no produtor, uma coisa parecida? Isso. Né? A coisa flui, abre. Eu não sei. O formato. Então, por exemplo, a gente tá lá visitando o Cerrado. Ah, mas ninguém produz, então a gente não pode usar. Mas em vez de você ficar com esse olhar que, não vai dar certo, não tenho como usar,
você transforma aquela vista do cerrado buscando algumas plantas que a gente encontra no mercado, né? Sim. Mas assim, a gente usa mais, fica aquela coisa mais de cenário de paisagem, né? Então, a gente tem ido para lugares muito diferentes com o papo, Cerrado, Caatinga, né? E essa beleza vai inspirando. Exatamente. Maravilhoso. E para sair um pouco do lugar comum, porque quando a gente está pensando em planta e a gente compra... Porque a gente entra, todo mundo, acho que qualquer profissão, você entra num momento, você entra num piloto automático. automático. E aí você começa, quando você vê, não tem projeto seu que você não especifique Jasmim dos Açores, porque a gente ama Jasmim dos Açores. Aí você fala, calma, que tal se a gente colocar aquela trepadeira que a gente acabou de ver? E aí, quanto mais você sai da toca, mais você Seu muda. repertório aumenta. Sim. Nós estamos falando de repertório, É. né? E aí você consegue começar a traduzir o que um cliente está falando na hora. Você fala, gente, eu vou conseguir usar aquela planta que eu fui naquele produtor. Eu vou conseguir usar, porque ele tá falando, eu já tô pensando. Aí você cutuca ali e fala, é aquilo, né? É aquela rosinha caipira que a gente viu lá, no tal. E assim a gente vai falando, vai anotando. E quando você vê, você tem um projeto novo, porque você juntou a visita técnica, o papo no meio do folha peluda, tudo vai junto. E aí a gente... É muito bom. E como que é traduzir o que viu na natureza, o que está disponível no mercado, com a criatividade de vocês, né, do que vocês querem, com o desejo do cliente? Esse negócio não parece muito linear. É bem simples. Começa assim, Lu. É bem simples. Eu acho que o segredo é, de fato, tentar entender o que essa pessoa quer, né? O que esse cliente quer, qual o desejo dele, qual a vontade, qual o sonho. E eu acho que é um pouco de sensibilidade para você permear esse mundo e entender se ele quer uma coisa mais romântica, se ele quer uma coisa mais moderna. E aí, sim, usar esse repertório que a gente tem para tentar desenhar esse paisagismo, mas sempre o que eu acho que eu e a Gabi, a gente fala muito sobre isso, né? Então, é tentar, de fato, olhar o cliente, não o projeto. Acho que a gente trabalha com paisagismo um pouquinho ao contrário. Então, em vez de a gente pensar no paisagismo que a gente gosta, do que tem o nosso estilo, quais são as plantas que a gente prefere, o estilo não é nosso, o estilo é daquele cliente. Então, tentar usar, de fato, essa sensibilidade e ouvir o que ele quer e fazer um projeto para ele, né? Que é quem vai usar, que vai morar, que vai ver esse jardim todo dia, né? Sim. Exatamente. A gente tem isso bastante em comum, que eu acho que até é o que mais une a gente, né, Lu, na hora de fazer um projeto, é quase como se a gente estivesse fazendo uma investigação para... Você viu que na hora que ele falou aquilo, ele curte também uma outra coisa? Eu acho que se a gente propor essa junção de plantas, ele vai curtir. Então, assim, conforme eles vão falando de uma viagem que ele já fez, de alguma coisa que curtiu, aí é o estilo de vida, eu gosto de receber meus netos, porque eles jogam futebol aqui na minha casa, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tem que treinar esse ouvido. A gente fala muito com os meninos aqui. Você tem que treinar o ouvido na hora de fazer uma visita técnica, porque não é a visita técnica só do espaço, é uma visita técnica de você conhecer quem cliente. você vai trabalhar. E aí a gente brinca que a gente fala, a gente não gosta de folha em branco, eu não gosto de projetar do zero. Mas é estilo, e a gente é um estilo muito parecido. Eu gosto de uma coisa que já está rabiscada, é uma folha que já está rabiscada. Tem vários rabiscos do marido, da mulher, de quem visita, da avó que trouxe a samambaia. Todo mundo tá lá rabiscado, e a gente tem que fazer esse rabisco virar um projeto lindo de paisagismo, mas que tem a ver com esses clientes que vão usar esse jardim. Então... é muito mesmo gostoso. com a árvore, que não tem nada a ver com, assim, tá no lugar errado. Não, mas essa aqui é uma árvore que eu amo, que é super importante para mim, então eu queria deixar. Então, sempre partir dessa Da história, dica, né? exatamente, mas para deixar a casa, o jardim com história, né? Sim. E o que eu acho que também eu e a Gabi a gente tem muito parecido é que não é o paisagismo, se é um jardim grande, pequeno, se é um vaso, se é uma jardineira. A gente não tem essa preocupação do tamanho, o porte do jardim. Isso não tem a menor importância, né? A gente pode fazer um vaso, 2 vasos, 3 vasos, uma varanda, mas e sempre com esse mesmo olhar, né, cuidadoso com o cliente e o que ele deseja, né? A gente teve uma experiência esses dias com uma cliente que
vocês foram super indicadas, eu fui na casa de uma cliente, que é uma super amiga minha, que é cliente de vocês, que aliás é um jardim que é engraçado. É um jardim que todo mundo que visita esse jardim dessa cliente nossa chama a gente. Né? Uma super Graças a gente tem que vitrine. agradecer. Quero ir lá conhecer esse jardim, Não, você vai ver, inclusive. porque é um apartamento daqueles que nem existia aquele nome de Garden ainda na época, que é um apartamento antigo no Itaim. Mas ele tem esse primeiro andar, que ele é em cima da parte da guarita, assim, então tem uma região de jardim, parece que a pessoa está morando numa casa. E a gente propôs umas jardineiras que são acopladas num banco, e aí ela traz a mesinha quando ela faz churrasco, quando não tem o churrasco ela tira. Então é um jardim super útil e super gostoso, parece casa. E essa pessoa que veio procurar a gente, que era amiga dela, falou, eu queria que vocês fossem em casa e tal. E a Lu foi lá, agora, esses dias, foi lá e fez a visita técnica para dar uma olhada, era uma jardineira. Uma jardineira. Então, quando a Lu fala que a gente não pensa no tamanho do jardim, de fato não, porque a casa era encantadora. A jardineira, você via que era o marido dela era alucinado por planta. Tinha suculenta de tudo quanto é tipo, tinha coleção, aí tinha um pau d'água que ele depois espetou. Então, assim, era uma jardineira que tava um samba. Era o jardim deles. Era o jardim deles. Deles. Ela só queria falar assim, eu só queria que isso ficasse bonito. Mas, ao mesmo tempo, ela falou, não queria que tirasse espécie A, B, a C, a D. E a gente falou, tá bom. E a gente, então confia, porque é uma hora que você tem que falar, confia, não tem desenho que faça eu dizer como é que vai ficar, né? E foi uma curtição, porque assim, pensa num dia que as duas pessoas acordam felizes, foi ontem, porque a gente sabia que era uma casa de super bom gosto, essa cliente é uma querida, o cara ama planta, então as duas pareciam duas crianças, porque a gente falou, vamos fazer essa jardim, depois a gente mostra pra vocês. Ficou muito Eu gostoso. vejo vocês, acompanham um pouco pelas redes sociais, assim, eu vejo vocês colocando a mão na massa, né? Assim, com a equipe, claro, mas vocês estão ali acompanhando a implantação e tudo. Tá bem Isso faz rachadinho. parte... A unha, assim, eu já tô escondendo. Isso faz parte desse jeito Do de nosso vocês trabalho. e tudo, de criar, de ver ali naquela hora, porque é diferente, né? Do papel para fazer uma mudança. Não, com certeza. Eu acho que esse é um dos grandes prazeres nossos, é a execução. Obviamente que a gente faz o projeto, se for só, né? A gente não precisa sempre estar projeto e execução, mas assim, a implantação pra gente é assim a hora que É a a gente realização. se realiza, que a gente brinca. Então a gente tem lá o orçamento, tem lá o pedido das plantas, mas na hora a gente faz diversas mudanças, né, Gabi? Eu acho que nisso a gente... O que você acha? Acho que vai ficar lindo. Faz assim, né? Ele se transforma, né? O jardim vai se transformando e com certeza, cada alteração que a gente faz na hora, ele fica muito mais bonito do que ele teria ficado. No projeto. Né? Mas o cliente tem que estar confiando também. Então, né? só isso, É. é só esse Confiança. um pequeno detalhe, a confiança. E tem uma coisa na hora que a gente tem falado muito para os nossos clientes agora recentemente, a gente mudou um pouquinho a conversa. Porque a gente diz uma coisa assim, porque hoje em dia o 3D é muito real. Só que ele não é muito real, ele não mostra os canos todos que estão lá embaixo, ele não diz as dificuldades que você vai encontrar. Então antes você tinha um DWG, que era uma coisa técnica, e você... óbvio, vamos compatibilizar aqui, tá vendo que a elétrica tá passando em cima? Agora o 3D não mostra a elétrica, não mostra nada, é uma coisa linda Mostra esteticamente. Aquele canteiro que você pode a plantar isso de profundidade. terra, né? E aí, normalmente a gente coloca a planta como ela vai ficar no futuro. Só que a hora que a gente chega lá, e às vezes não é nem por um problema técnico, é isso. Você vê uma hora caminhando, a Lu entra num... É forte falar num transe, mas entra numa coisa e fala assim, gente, posso falar? Eu queria muito colocar essa dracena bambu aqui. Ela era num vaso, mas tá pedindo, eu preciso colocar essa... E aí, só precisa ter essa coisa de como é que a gente avisa o cliente que a gente quer mudar. Então, a gente está tentando mudar o discurso recentemente, porque a gente já teve problema e a gente já teve muitas alegrias que a grande maioria das pessoas gosta do resultado final. Não importa. É só para dizer essa palavra. Tem um momento que vai ter que ter uma confiança, porque eu vou chegar com um monte de planta e eu vou bater o olho e falar, isso que eu estava previsto, talvez eu ponha de outro jeito. Então a gente pede para vocês. Avisa antes. E um combinado, né? E às vezes é questão de porte, né? Então às vezes você tá pensando, eu quero um guaibê, eu quero
uma dracena surculosa, o Guaimbê chega imenso, E a a dracena... dracena minúscula, óbvio que ela vai crescer, vai ficar linda, mas era um canteiro que pedia altura, né? Então, às vezes, você fazer esse manejo, e eu acho que uma coisa também que hoje a gente está tentando até fazer mais é conseguir avisar esse cliente, né? Até antes. Então, olha, a gente está pensando em fazer isso, até para ficar uma coisa combinada, né? Escrita, um ok, porque aí tudo flui melhor, tanto para a gente quanto para o cliente, né? Sem Pra ter- decepções e mais alegrias. Para ter essa liberdade, né? Sim. Porque a gente, no mercado também, a gente não encontra as plantas exatamente como a gente Sim. imaginou, né? Porque tem De repente falta. de repente tem um período... Vendeu muito a dracena surculosa. Aí os produtores voltaram a produzir agora. E aí estão todos os produtores com dracena surculosa pequena. E a gente não está sabendo disso, só na hora que vai comprar, né? Então o cliente tem que dar essa liberdade, né? Pra gente poder mudar na hora, né? É uma confiança que tem que rolar mesmo. E só uma coisa, quando vocês falaram do sonho do cliente, né? Vocês acham assim que eles sempre sabem o que eles querem? Eu acho que não. Eu acho que assim, tem alguns tipos de cliente, né? Tem uns que vem com referência, que já vem com uma pasta do Pinterest pronta. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Às vezes não é nem de jardim o Pinterest pronto, é da decoração. Aí, pela pasta dele, você já consegue ler as referências que o cara colocou, você consegue ler um pouco o cliente. Mas a grande maioria do cliente assim, ele só começa a pensar no paisagismo quando você começa a fazer o paisagismo. E tem uns que, é isso que a gente brinca, tem uns que pensam no start zero quando você faz a primeira reunião com ele. E tem outros que só vão pensar no paisagismo na hora que você entregou o jardim pronto. É a maior tristeza, mas acontece. Porque as pessoas, acho que hoje em dia estão tão doidas, né, Lu? Eu tô falando por nós também estamos doidas. Doida, calma, vamos explicar. No sentido de estar correndo muito. Isso, de 1000 inputs no dia. Doida do bem. Doida no sentido de... Podia falar assim, com mil tarefas no mesmo dia, sendo acessada pelo celular e o computador, e aí é um grupo, aí é o outro grupo, aí não sei o que acontece. E o cara que você pediu para ver uma imagem para provar um negócio, ele falou, tá ótimo. Se você parar para pensar quantas vezes a gente, como cliente, falou tá ótimo e a gente não olhou direito, é muitas vezes. Então não dá para falar o meu cliente é péssimo. Não é, porque se você se colocar no lugar dele, você também não dá a devida atenção na hora. E quando você chega na tua casa, alguém instalou uma estante que não era daquele jeito que você queria exatamente. Teria que ter olhado? Teria. Eles também não, mas tem essa parcela de cliente, eu acho, né, Lu, que só vai pensar no paisagismo quando ele vê plantado. Aí você trocou a dracena surculosa pelo Guaimbé, ele falou assim, não sei se era isso que eu tinha pensado. Aí você às vezes se mostra o projeto, é idêntico. Você fala, mas nem esse 3D não deu? Aí o cara fala, bem, tal. E aí você tem que ir adaptando, porque você escolhe, ou você briga e tem razão, ou você vai deixar o seu cliente feliz. E para tentar ver um pouco mais como é que era o sonho do cara. Às vezes é mais viável do que outras vezes. Mas assim, no geral, você fala... os clientes, quando você começou a falar de paisagismo, a gente pede muito, né, Lu? Sai na rua agora, a gente acabou de ter a primeira reunião. Você gostou de alguma planta, fotografa, vai mandando. Não importa, que não seja lé com cré, não combina. Gostei dessa jasmim-manga, gostei desse ipê, gostei de não sei o quê, vai mandando. E a gente vai tentando construir esse... Entender o olhar dele também, né? Ai, perdi. Não, eu ia falar assim, eu acho que a gente vai construindo esse sonho com ele e acho que é muito importante o cliente perceber que ele está construindo aquilo. Então, que ele está formando um pensamento sobre o jardim, que ele está trazendo referências dele. Então, quanto mais você envolve ele nesse processo, a chance é muito maior sempre de você ter um resultado maravilhoso. Porque ele entende que ele participou daquilo, né, que o projeto também tem um pouco dele ali, e de gostar do resultado final, não simplesmente e não participar tanto desse processo, né? Então, hoje, eu acho que a gente sente muito... A gente quer fazer reunião, a gente quer olhar na cara do cliente, né? Olhar para o cliente e ver, por exemplo, quando a gente apresenta o projeto, se teve aquele brilho no olho, se teve alguma área que ele, né, não sentiu tanto e de fato ir fazendo essa alteração para depois ir para essa parte da implantação uma chance de resultado final muito maior, né? Sabe que eu acho que tem um termômetro que é engraçado, já deve ter acontecido com vocês também.
quando você começa a dar um input, porque o cara não sabe o que ele quer. A gente fala assim, às vezes o sonho... Tem gente que chega com um sonho mais detalhado. Claro. Tem gente que não. Quero ter um jardim lindo, que eu vi, tal. Me surpreende. Imagina, me surpreende, alguma coisa assim. E aí você começa a dar input de zonas de interesse no jardim, de como ele vai viver aquele jardim. Você começa a falar um pouco sobre aquilo. E aí você dá uma ideia, sei lá... Tô lembrando agora Você fala assim, eu acho que ia ser importante você colocar, sabe, fazer uma espécie de uma pracinha, já que tem sempre gente na tua casa que frequenta muita gente, depois você vai alguém, hoje em dia sempre alguém chama o Uber e tal, e fica aquele lugar, não é prédio e tudo, mas talvez em volta dessa jabuticabeira, vamos tentar fazer um banco, simulando uma pracinha e tal. O seu sucesso, você sabe que na quarta, quinta reunião, o cara fala assim, sabe aquela minha ideia da pracinha? E aí você ri internamente, mas... Deu certo! Que bom! Deu certo! Porque eu sempre quis ter uma pracinha, e aí o cara que falou do piso, né, não sei o que, daí você começa a rir e fala, puxa, Que bom! rolou! Deu certo, né? Você identificou o sonho dele, que nem ele sabia que ele queria ter, né? Muito bom. Um jeito diferente, né? Mas tudo certo. Fez o projeto, entregou. Vocês voltam no jardim? Vocês têm esse hábito, assim, de construir uma relação com aqueles clientes? Como que funciona isso? Sim, com a entrega, né? O que a gente faz? A gente entrega o paisagismo. Então, pelo menos uma volta. Né? Porque, assim, a gente hoje em dia, como escritório, a gente não faz a manutenção. Né? Mensal, semestral. Não consegue mais, né? Muito absorver a manutenção. Mas a gente, pelo menos, volta uma vez logo em seguida para olhar, para ver como que as plantas estão se adaptando, se você tem sucesso, se tem alguma que sentiu um pouco, ou pelo menos no primeiro mês, ou depois, daqui 6 meses. Então, é uma coisa que a gente reforça com o cliente de ter essa visita técnica, né, para uma manutenção técnica que a gente faça esporadicamente, mas para que esse jardim não perca o projeto. Então, tem um jardineiro, começa a podar o que não é para podar, começa a trazer plantas e mudando todo o projeto, né? Para direcionar, né, como que ele deve seguir esse depois jardim sem se formando, vocês. exatamente. Acho que o mundo ideal seria, o mundo ideal. A gente tenta falar isso, né, para o cliente. O mundo ideal seria se a gente fosse uma vez a cada 6 meses em algum projeto entregue, a gente se dividisse, conseguisse passar para instruir o jardineiro que está fazendo. Eu acho que esse seria o mundo ideal, para não desandar. Mas assim, no fim o cliente, logicamente, cria uma relação com a equipe de jardinagem que vai cuidar do jardim ou tal, e a gente acaba. Então, solta um pouco, coloca o filho no mundo, gente. Dá saudade. A gente a madrinha, a gente se sente mesmo um pouco madrinha, mãe, né? E tem hora que você tem que dar uma desapegada até quando o cliente vai fazendo algumas alterações do projeto e entender que é um processo dele, tá certo. E que bom que, de fato, a gente colocou essa pulguinha verde nele, né? E que hoje ele tem essa vontade. Porque, às vezes, a gente tem cliente que chega pra gente e fala assim, eu não tenho plantas, não sei cuidar de plantas. E assim, não quer um jardim. Não gosto de plantas, não sei cuidar, não sei molhar. Não quero manutenção. Não quero manutenção. Não quero ter, como não você pode me ajudar? Trabalho. Você dá risada. E é muito engraçado, porque dependendo do projeto que a gente consegue fazer e buscar algumas referências, eu acho que essa coisa sensorial do perfume, do tempero, envolve demais o cliente. Quando ele começa a ter essa relação, essas pessoas que não queriam planta alguma falam, escuta, dá pra gente colocar mais alguns vasos? Então, né, esse é o maior sucesso do nosso exato. A gente tem uma história de um cliente que é tão legal, eu lembro dele quando a Lu conta essa história, que acontece com vários, mas tem um especificamente que é muito legal. Ele fez a primeira reunião de briefing. Olha, eu quero gastar pouco, eu não quero ter... Gastar pouco era o primeiro lugar. Eu quero gastar pouco, eu não quero ter trabalho, porque a gente vai lá pra curtir. Eu queria uma coisa assim, sabe? Fácil, tal, né? Eu não quero ter que me envolver, tal. E aí, quando você apresenta o projeto... Não dá nem vergonha de falar isso, assim. Eu quero um projeto, mas eu não gosto, não quero. Chamando aqui pra fazer uma coisa que eu não quero. Começa Conversa com a como que você pode dispensar, né? Mas a Lu é muito boa nisso, muito boa nisso. Porque,
porque isso entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu, às vezes, o pessoal fala, eu não quero... na hora Dá vontade de falar, então tchau. eu me dá um pouco de mau humor e eu perco o rebolado. Ela rápida dá essa risada e fala, tá ótimo, eu vou, então tá bom, vou pensar no seu jardim e a coisa vai. É ótimo. Mas esse cliente nosso, você não acredita. E foi indo. Quando ele viu o projeto, ele falou assim, eu queria uma coisa com mais cor, eu queria uma coisa com mais movimento. Conforme o projeto, a gente apresentou N versões. Era uma coisa que então, o projeto era para ser barato, lógico que a gente perdeu um monte. Pagou para trabalhar. Sim, muito mais vezes. Mas foi ótimo. Porque ele foi se animando e ele queria, eu quero planta com mais cor, eu quero não sei o quê. E agora minhas frutíferas, e eu quero não sei o quê. E ele foi colocando. Aí um dia, quando a gente entregou, já perto de entregar, a gente falou assim, só para lembrar, você lembra daquele brief? Por que vocês me sugeriram isso aqui? Eu falei, isso aqui tá desde o projeto 1. Porque o briefing inicial era um jardim que não desse manutenção. Mas o maior sucesso desse jardim a gente entregou esse jardim. Ele acompanhou pessoalmente a execução. E ele é um absurdo até hoje. Ele tem irrigação. E ele tem ciúme de ligar a irrigação, porque ele gosta de pegar as plantas, porque ele acha que dá melhor alimento para as plantas do que... Ele cuida pessoalmente, né, Lu? Não, e liga descabelado do jardim pra Lu e fala... Tem uma folha secando. Ele fala, LB, ele chama de LB. LB, eu tô aqui, tô com uma folhinha seca. Ela tá coitada. Eu falei, quem te vê naquela folha? Um homem totalmente verde, né? Mas a gente passa por umas situações assim, de ter que, de alguma forma, plantar uma sementinha no coração mesmo, né? Literalmente. Porque a pessoa, ela não tá te chamando, você é paisagista, você trabalha com isso, você vai levar jardim pra casa dela. Ela não tá te chamando pra fazer um jardim na casa dela porque ela não quer. É óbvio que no fundo ela quer, né? Mas é aquela história, ela ainda tá na defensiva, tá com medo. Se ela não quer mesmo, ela não te chama e ela manda porcelanato. Faz tudo cimentado ali e acabou. Mas ela quer. Né? Então, assim, só que ela tá ali nessa defensiva de, eu quero, mas tô com medo, não sei, às vezes tem filho pequeno, que vai casa, ser. Cuidado, não sei o que, não quer mais um trabalho, né? Sabe uma coisa, quando vocês falaram, me veio na cabeça, assim, uma ideia meio de marketing, tá, gente? Não tem nada a ver aqui com o cliente ali que quer. Mas sabe, você chegar, às vezes, na primeira reunião, vocês já levarem um vasinho de planta. Paisagistas, testem isso. Leva um vasinho de planta de presente, escolhe um e tal, e fala assim, eu vou fazer, mas vamos fazer o seguinte. Cuida dessa aqui. Pra você começar a se adaptar com essa relação de natureza e tudo, eu trouxe um presente. Você vai cuidar e ao longo do projeto a gente vai entender. Olha pra ela todo dia, pensa assim, gostei, queria mais dessa. Nossa, ela realmente me faz sentir bem. Eu comecei o paisagismo porque uma amiga minha, trabalhava com hotelaria, serviço, me deu uma pimenta. E olha que você tá me falando isso. Eu comecei a cuidar dessa pimenta, eu comecei a cuidar, me envolvi. Eu adorava aquela pimenta. Porque eu não tive referência de pai que gostava de planta ou mãe, de família, minha família é toda médica. Então, assim... Mas, de repente, eu mudei de cidade e falei, gente, vou fazer o que agora? Eu não podia trabalhar com hotelaria. Vou trabalhar com paisagismo. E olha, hoje que eu sou a pessoa legal. mais feliz do Você ganhou uma planeta. planta. Ensina ele a ter essa relação desde o início do projeto. Então tá, eu vou pra casa, vou pensar no seu projeto, mas eu vou te deixar um dever de casa. Você vai cuidar desse vaso de alecrim. Tem que ser uma fácil, né? Alecrim é bom. Alecrim, ripsalis. Não dá pra ser pimenta, porque ele vai falar que não vai molhar. O céu chega gente, a pessoa seca com pimenta. Não vai molhar, vai falar que é isso. Enfim, uma boa. Um alecrim, uma coisa assim. Gostei. Olha, vamos então combinar. Vamos começar essa relação verde agora. Exatamente, você tá me chamando para desenhar um projeto. Né? Vai estar dentro do seu dia a dia. Vamos praticar? Pega esse recém-nascido aqui. E eu acho que, Cris, nosso maior propósito já, isso como paisagista, né? Eu sinto que a gente cada vez percebe isso com mais intensidade, principalmente quando a gente está junto, né? Fazendo essas visitas técnicas, visitando jardins, viveiros, que a gente percebe o quanto nosso propósito não é fazer um jardinzinho, uma varandinha, é transformar o olhar, né? É transformar. Hoje a gente está com esse mundo, cada vez a gente tem menos árvores, menos plantas. Então, a gente tem um propósito muito maior, social mesmo, né? Assim, de transformar áreas públicas. Né? Aí a gente vai embora. Mas
claro, a gente começa, né, por várias varandas, por vários jardins, né, tentando trazer plantas, enfim. Eu me lembrei de uma coisa, Lu, que uma vez, desculpa te interromper, Mas que assim, que uma vez tive um momento profissional que eu entrei numa crise, assim, de propósito, vamos dizer assim, né? E aí eu tava me questionando, assim, se o que eu fazia era isso mesmo que eu gostava, né, se era o meu propósito de vida. Não tinha ainda o papo de paisagista, que é um grande propósito de vida hoje, né? Mas eu tava ali fazendo projetos. E aí uma pessoa que sabia que eu tava nesse conflito, assim, né? Eu fui me abrir, eu falei assim, mas eu não sei, porque assim, eu faço jardim, mas aí eu vejo às vezes a pessoa não valoriza, ou assim, ou sei lá, eu passo lá, depois a pessoa não deu o menor valor, não cuidou, o jardim morreu, e é um sofrimento para mim, ou então a pessoa gosta, mas não reconhece como eu gostaria que ela reconhecesse, uma crise, assim. Aí ela virou e falou assim, eu falei, e também eu não sei se, eu falei assim pra ela, não sei se fazer jardim é grande coisa. Também fazer jardim na casa da pessoa, que isso não é grande coisa, né? Aí ela falou assim, como assim não é grande coisa, né? Aí ela falou assim pra mim, eu sempre conto essa história, acho que a Cris já ouviu mais de uma vez. Falou assim, você tá levando Deus pra vida dela. viu. Gente, aquilo lá, aquilo lá, porque assim não tinha visto por esse lado, assim, né? E é isso que você falou, é uma semente que a gente está plantando de muito mais profundo do que você montar um vaso de planta na casa da pessoa. Olha o que a sua amiga fez com você ao te dar uma plantinha. Ela mudou sua vida, Mudou né? minha vida. Então, quanto você pode estar mudando a vida de toda uma família, de crianças que vão estar naquele lugar, enfim, de memórias, de história, levando o jardim, que ali ela me fez enxergar, falando que eu estava levando Deus, né, para a vida das pessoas, levando a natureza para dentro da vida dessas pessoas. Né? Eu não tenho e isso daí impacta mudou minha vida muito, mesmo, né? porque eu falei, nossa, eu me encaixei, assim, nossa, realmente o que eu faço é muito mais do que eu pensava, né? Eu não tenho dúvida que assim, o trabalho de todos os paisagistas carrega uma missão, assim, a gente um com a compromisso, natureza, eu né? acho, porque a gente aprende muito sendo paisagista, né? A gente muda muito o nosso olhar para a forma, Entender, né? para a vida, para os ciclos, para resiliência, várias coisas, né? Se a gente for, né? Muito. De forma A gente consciente podia para ficar essa conversando profissão. horas, isso é ótimo, porque é Exatamente. muito gostoso. Porque assim, tem uma amiga minha que a Lu conhece, que recentemente eu entreguei um jardim na casa dela, simples, é uma varanda, e ela passou por um período bem depressivo, assim, e o jardim morreu. E assim, ainda bem que tem o jardim, porque senão era ela, que assim, na verdade, graças a Deus a gente tem um piloto automático muito maior do que o de uma planta. A planta não aguenta tanto tempo, mas é um indicativo de que você não está bem, porque você não está cuidando de alguma coisa que tem vida. Então, se você não está dando conta nem das plantas, assim, não está legal. Então aí recentemente ela falou, eu não sei, eu tô procrastinando e tal. Eu falei, daí fica aquela história de que se a gente fizer, né, 3 coisinhas por dia, né, que você lava a louça, faz isso aqui, não sei o quê. Eu falei, começa a pôr água na planta, vê quem volta, vê quem ressuscita, vamos lá. E o jardim, eu acho que, por isso tô falando, a gente pode ficar falando horas, é um pouco, porque ele é um indicativo um pouco da saúde da casa E também. ele responde, Sim. né? E ele responde. Ele responde. E às vezes você precisa... A gente sabe disso, né? Às vezes é uma poda que você faz e a planta parece que tá morta. E aí ela vem vindo cada vez mais forte. E você fala, cara, como você não aprende com aquilo, né? Você faz uma poda na tua vida e você nasce com mais força. Então, e o quanto se a gente planta um tiquinho dessa semente em cada um, né? Que o quanto esse jardim pode trazer de ensinamento e porque, de fato, assim, mesmo se ela só ficar olhando para uma beleza, é uma conexão, né? Então é uma relembrança do ser real dela que ela está esquecida. No caso, eu estou falando aqui desse exemplo que você trouxe, né? Porque ela é natureza. É a também. natureza. Nós Então, somos assim, natureza. é esse o poder, né, do nosso trabalho também real, assim, porque todo tempo a pessoa E do cuidar, né? relembrando do que é essencial, né? Na hora que você está cuidando daquela planta, na hora que você está regando, que você está colocando sua energia doando, ali, exato, você está cuidando doando. de alguma coisa, e você vê aquilo, né, aquela planta soltando brotos, é tão engraçado, são sensações que a gente fica assim, é de uma emoção,
Né? Uma planta tá sem uma folha nova, tá morrendo, de repente você fica, eu falo brincando, Muda que a meu gente faz apartamento tem muita planta, eu falo pra elas assim, verdade. vocês me dão muito trabalho, porque tem cochonilha, aí tem que podar, tem que não sei o quê, Mas é uma tem dia que eu fico selva. doida, O sabe? apartamento da Lu é uma selva. Mas eu sou muito feliz ali, é tudo mais fresco, né? Eu, no final, hoje, meu processo terapêutico é cuidar Das plantas. das minhas plantas, não tenho dúvida. É isso. Eu queria tocar num assunto, não sei nem se dá tempo. Logo quando abriu o Jardineiro Fiel, talvez você lembre disso, Ju. A gente falou de sonho de cliente e eu lembrei de uma coisa que eu tinha feito. Eu tinha feito uma lista de uma descrição de qual é o tipo de jardineiro que você é. E eu tinha uma descrição de uns 12 jardineiros. Então era o jardineiro mãe, o jardineiro viajante, o jardineiro executivo, o jardineiro uma série de coisas que, para a pessoa, a hora que lê, ela fala assim, bom, deixa eu me encaixar. Porque às vezes fica mais fácil. Não é que eu não vou dar conta do jardim, não é que eu quero um jardim que não me dê manutenção. Ele tem que ser um jardim que caiba na minha vida. Se eu sou maternal e gosto de aguar a planta, tal, não dá para pôr uma suculenta para a pessoa. Então, é alguém que vai ter que... Ela quer regar todo dia, ela quer olhar, ela quer conversar, ela quer ser maternal, ela quer cuidar daquele jeito. Se era um jardineiro executivo que, putz, viaja pra caramba, eu tenho que pôr umas plantas mais hard to kill, bem, bem resistente. Então, eu acho que não tem jardim errado, não tem planta errada. É só essa interpretação que a gente falou, que é essa resistência do cliente. Às vezes ele não sabe o sonho dele, mas se ele entende um pouco como ele pode se entregar para o jardim, se conhece, se ele se conhece, a gente também. desenha junto um jardim para ele, porque daí ele vai falar, gente, eu vou dar um jardim que não vai ser uma dificuldade, vai ser um prazer para você. É só entender como é que é o teu dia a dia, porque dá. Então eu lembrei disso, dessas descrições. Precisamos retomar. Boa, maravilhoso. E na verdade, assim, para sonhar com um jardim, entregar essa experiência cura que a gente gosta de falar às vezes, né, Ju? Não tem restrição. Basta querer e um bom especialista que dá para ter jardins. Eu vejo vocês fazendo soluções incríveis em áreas pequenas. Então, Super. Sim. Isso que a Lu falou logo no início, a gente não vê restrição. Tanto faz um jardim pequeno ou um jardim grande. O que a gente precisa pensar só, e que a gente faz muito nas visitas técnicas, que é muito natural, a gente conhece tanta planta que a gente pergunta o que dá em vaso. E a gente fica muito animado quando alguma planta dá em vaso, porque daí você corta a restrição. Se eu consigo colocar aquela planta dentro de um vaso, é uma continuação da natureza para dentro de casa. E vice-versa, a gente está ali. Então, eu acho que vaso é uma grande solução para hoje em dia, porque a gente pode pôr dentro de apartamento, dentro de banheiro. Fazer as varandas serem... Cozinhas, né, Lu? Fala, agora a gente fez uma reunião ontem, que era na cozinha, no escritório. Item por item ela ia passando em todos os vasos onde ela queria colocar. Não tinha um cômodo da casa que não tinha vaso para colocar. Então Às vezes a gente vai fazer uma visita, né? E o cliente fala assim, vem, mas é muito pequenininho, não vai caber nada. Aí descarrega um caminhão de... Aí a Lu chega com um caminhão de... Toda gente em apartamento, todo mundo pergunta pra gente, né, Gabi? Não vai dar esse monte de planta? Não é possível que vocês vão colocar isso nessa varanda. Mas é isso, você lembrar, pensar, transformar aquela casa num refúgio. Né? Mesmo que seja uma área pequena, então se a gente pendura umas plantas, faz jardineira mais orgânica, faz sob medida, pega vasos diversos de materiais distintos, trabalha com trepadeira. Então, assim, trazer esse bem-estar, até hoje acho que a gente cada vez tem esse morar menor, morar com menos relação do verde. Então, é isso, a gente está criando para esses espaços relações completamente saudáveis, né? E biofílicas e conectadas com a natureza, né? Eu acho que uma sorte que a gente tem é porque eu acho que a gente está num momento de mercado bom. Antes a gente só tinha vaso importado, a gente sabe disso. A gente só tinha super caro. Hoje em dia acho que tem os pesados. vários fabricantes super pesados. Então a gente tem vários fabricantes pensando nessa necessidade, porque a pandemia deu esse presente pra gente, todo mundo quis pôr planta dentro de casa. Então tá todo mundo se coçando para fazer lançamento e a gente está se beneficiando. Cada dia tem vaso mais bonito, mais solução. Mais prático, mais leve. A gente gosta desse micropaisagismo, né? Que fica aquela coisa, muito detalhe, muito pensamento em muita planta, né?
Acho que ele não tem maior ou melhor, né? A gente gosta desse micro passageiro. A gente deve estar. Você Não, tá é vendo? Vamos resolver isso. Adoro micro passageiro. Eu falei que ia ser uma conversa igual Brincadeira. uma conversa de VT. Eu sabia. É isso. Eu sabia que não seria um podcast engessado, chato. Que delícia. Gratidão imensa por receber vocês aqui. Ó, Muito bom, gente, muito bom. Vocês são inspiração. olha quem fala. É, você também. Aquelas que seguiram o podcast chorando. Quem fala. E a história do vasinho para dar para o cliente. A gente vai Ficou, anotar isso. Ficou. Dá pra dar uma E a amarrada. primeira vez que vocês fizerem verem o olho do cliente assim, brilhando, vocês, ó, Acho que mandam dá uma pra, foto pra ela, dá pra manda contar foto um pra story e deixar uma responsa na mão dele. Falar assim, ó, aqui, ó. Vamos ver se você está preparado. E o encantamento. Não, e rezar pra ele não matar a planta antes de fechar o contrato. Por isso que eu tô falando, vai ter que ser uma rifstagem. Gente, é uma vez. Só reza pra ele não matar antes. Ai, gente, muito bom. Obrigada. Obrigada, Gente, gente. foi um prazer. Obrigada a vocês.